Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para calcular as medidas para fazer a caixinha de leite. Ah, e tem molde grátis. Bora começar? Oiê, eu sou a Lu Panichos. Já te aconteceu de você estar fazendo as suas peças de costura criativa, uma bolsa, um necessaire, um estojo, e você quer fazer a técnica da caixinha de leite. E às vezes você queria que ali tivesse no fundo uns 8 centímetros de profundidade de caixinha de leite. E aí pinta aquela dúvida, né? Quanto que eu costuro para que no final fique com 8 centímetros de caixinha de leite? Qual técnica que eu uso? Aquela que fica com um biquinho ou aquela que eu corto um quadradinho na peça? E aí como que eu calculo nessas diferentes técnicas? Neste vídeo eu vou te dar todas essas dicas. E ainda enquanto eu estava montando este vídeo eu pensei, por que eu não faço um molde que assim facilita de vez? Tem um molde ali, você já faz, já põe na peça, já risca, já costura e já fica com a peça pronta. Aqui no canal já tem outro vídeo onde eu mostro as diferentes formas de fazer a caixinha de leite e esse é um vídeo onde eu falo sobre medidas e tem os moldes. Bora lá ver então como medir a tal da caixinha de leite para a gente ficar com a medida que a gente precisa para as nossas peças de costura criativa. A caixinha de leite é a forma mais simples de dar profundidade a uma peça. Dependendo da medida que a gente costura, a caixinha de leite fica com medidas diferentes e dá uma carinha diferente para as peças. Por exemplo, essa bolsa aqui, ela é bem grande, mas eu queria uma caixinha de leite pequenininha. No final, ficou com 4,5 cm. Ela foi feita para colocar papel, para resultados de exames médicos. Para uma peça grande, é uma caixinha de leite bem pequenininha e ela quase não muda o formato da bolsa. Já numa peça pequena, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para não fazer uma caixinha de leite muito grande. Se a caixinha de leite for muito grande, vai ficar desproporcional à peça. Nessa bolsinha infantil, a caixinha de leite ficou com 7,5 cm. Já esta bolsa, eu queria uma profundidade maior, porque é uma bolsa térmica. Então, para colocar os alimentos ali dentro, ficaria melhor com um fundo maior. A caixinha de leite ficou com 11,5 cm e com essa medida acabou dando um formato para a bolsa. Então, olhe como diferentes medidas da caixinha de leite deixam diferentes profundidades. Aqui eu quero mostrar como o tamanho da peça faz diferença para escolher a quantidade da caixinha de leite. Este necessaire parece mais quadradinho, este outro parece mais redondinho. As medidas das caixinhas de leite são as mesmas, mas como a medida do corpo dos necessaires é diferente, o formato final fica diferente em cada um. Então, a conclusão é que a escolha da medida da caixinha de leite vai depender do tamanho da peça, do uso que eu quero para essa peça e o formato final que eu quero. Primeiro eu vou explicar tudo sem o molde para você entender o raciocínio dos cálculos nos diferentes modelos. E aí depois eu explico com os moldes. Vamos fazer de conta aqui que eu estou fazendo uma bolsa. As laterais estão costuradas. Neste lado eu vou fazer a caixinha de leite que deixa aquela pontinha. Marco a dobra do fundo da bolsa. Alinho essa marcação do fundo com a costura da lateral. Eu vou ajeitando, sentindo com os dedos, até ficar bem alinhado. Eu vou marcar a partir dessa pontinha na costura. Se eu marcar 4 centímetros sobre a costura, a caixinha de leite fica com o dobro, neste caso, 8 centímetros. A gente está falando sobre medidas aproximadas, tá? Vou costurar sobre a linha. Ficou assim. Quando eu viro para o direito, a caixinha de leite ficou com 8 centímetros. Resumão da caixinha de leite com ponta. Se eu tenho uma medida final que eu quero para minha caixinha de leite, por exemplo, 8 centímetros, eu divido essa medida por 2, que dá 4 centímetros. Eu marco essa medida na linha da costura e a partir dessa marcação eu traço a linha da caixinha de leite.
Só cuidado para não entortar a linha, para não deixar a caixinha de leite torta ou alterar a medida final. Quanto a isso, o meu molde vai ajudar bastante. Agora eu vou fazer a outra caixinha de leite na técnica do quadrado. Com esta técnica, eu tenho que fazer uns cálculos, mas eu vou usar um outro material para mostrar o que a gente precisa pensar. Eu quero uma caixinha de leite de 8 centímetros. Muitas pessoas marcam um quadrado com a metade dessa medida, então um quadrado de 4 por 4 centímetros. Importante, é sempre a partir da costura e não da borda do tecido. Se um dos lados não tiver costura, daí eu marco a partir da dobra do tecido. Vou cortar sobre a linha. Quando eu monto a caixinha de leite, a borda do tecido fica assim com o dobro da medida do quadrado. Neste caso, o quadrado tinha 4 centímetros, então a borda do tecido fica com 4 vezes 2, que dá 8 centímetros. Mas tem a margem de costura. E como o tecido tem esse ângulo, então a caixinha de leite vai ter medidas diferentes quanto mais longe da borda do tecido. Então, quando eu for marcar o quadrado, eu tenho que pensar também na margem de costura. Se eu quero uma caixinha de leite final de 8 centímetros, quanto que é 8 dividido por 2? 4. Desses 4, eu tiro sempre 1 centímetro, que vai ser a margem de costura, que dá 3. Então, eu vou cortar um quadrado de 3 por 3 centímetros da borda dobrada e a partir da costura. E depois de montar a caixinha de leite, aí eu tenho que devolver esses 1 centímetro. Eu tenho que marcar 1 centímetro como margem de costura. Vou costurar a caixinha de leite. Costurei. Quando eu viro para o direito, as duas caixinhas de leite ficaram com a mesma medida, 8 centímetros. Olhando assim, nem dá para perceber a diferença. Na minha opinião, não existe uma técnica que seja melhor que a outra. Você pode escolher aí o que você gosta mais. Para tudo que fazendo o vídeo eu decidi fazer esses moldes que vão facilitar a sua vida. São 2 folhas de molde. Os links dos moldes estão fixados no primeiro comentário. Este é o molde da caixinha de leite que deixa a pontinha do tecido. E estes, a caixinha de leite que a gente corta o quadrado antes. Caixinha de leite de 1 por 1 centímetro, 2 por 2 centímetros, 3 por 3 centímetros, 4, 5, 6, 7 e 8 por 8 centímetros. E como usar os moldes? Vamos imaginar que eu quero 2 caixinhas de leite com 8 centímetros no final. Se for com a técnica que deixa a ponta do tecido, no molde eu procuro onde está a linha que tem 8 centímetros. Dobro o molde na linha de 8 centímetros. Eu posso já deixar vincado no tamanho de caixinha de leite que eu mais costumo usar nas minhas peças. Este outro molde é da técnica do quadrado. E eu tenho que fazer o mesmo cálculo. Se eu quero uma caixinha de leite de 8 centímetros, eu divido essa medida por 2, que dá 4. Eu tiro 1 centímetro e dá 3. Então, eu vou usar o molde de 3 por 3 centímetros, nesse lado aqui do molde. Aqui, eu vou deixar a ponta. Posiciono o molde alinhando com as bordas do tecido e, principalmente, com a pontinha da costura. Esta linha do molde tem que estar em cima da costura. Dobro o molde na linha de 8 centímetros, que é a medida que eu queria, e faço a marcação. Escreva nos comentários. Agora a caixinha de leite fica perfeita! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a frase secreta. No outro lado, eu vou usar o molde com um quadrado de 3 por 3 centímetros.
No molde, tem a indicação de alinhar com a dobra do tecido ou com a costura. Traço quadrado. Corto sobre a linha. Monto a caixinha de leite. Marco 1 centímetro de margem de costura. Vou costurar. Super importante dar retrocesso no começo e no fim da costura. Ficou assim. São duas técnicas ótimas para fazer a caixinha de leite que você pode escolher conforme seu gosto ou o tipo de peça que você está fazendo. E aí, esses moldes vão resolver a tua vida? Vão facilitar? Você tinha dúvidas? Ainda tá com dúvida? Deixa nos comentários que eu quero saber tudo aí, a sua opinião, porque é um assunto que, de repente, pode até render outro vídeo. Tô deixando aqui outros vídeos de dicas práticas para você aprimorar suas técnicas para costura criativa. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.